tiraram o calção do Yuri Alberto e ele ficou só com o cuecão. Cara, eu assisti os últimos minutos desse jogo e aí eu falei assim, gente, estão tirando a roupa do homem e a câmera ali, eu falei assim, vai dar merda. Ai, meu Deus. Vai dar merda. É, Vai aparecer o rosto do homem lá. Eu quero ver o mano defendendo a torcida do Galinha agora, que tá fazendo strip lá no alambrado pra torcida dele. Foi o colega dele. Ainda bem que pelo menos joga de cueca esse aí, né? Tem jogador que joga sem cueca, mano. É verdade, tem Imagina jogador que que deu. joga sem cueca, é isso? Ah, deve Tem. ter, mano. Hein? Aquele do Deve jogar Botafogo, assim. aquele zagueiro argentino lá. O Barbosa, né? O De Paula disse É, tu olha pro glúteo dele, não tem Deixou risco. o né? bar- não tem marca de cueca. É É isso? aquele Não forro tem, tá do tudo shorts, solto. né? O forro É, do o shorts. Quintino, o Quintino próprio falando short do já glúteo, tem, né, não é o pro bagulho. glúteo que você tava olhando não, né, Quintino? Não, mas Não, o De Paula vai ficou identificar. louco. Meu negócio é um glúteo. O De Paula ficou louco com... E aí, mano, fala aí como é que foi ontem. Então, ô Bento, vamos lá. Primeiro, vamos fazer duas análises aqui que eu acho que são justas. A primeira, com relação ao time do Corinthians que começou o jogo ontem. Eu acho que o Dorival acertou. Eu acho que ele acertou Não em mandar acredito. pro- Tu tá elogiando o Dorival? Não acredito. Mas já vem a porrada. Já vem a porrada. Ah, tava demorando. O negócio é o seguinte, vamos lá. Primeiro, com relação aí ao que ele optou de escalação, eu acho que tá certo, cara. Porque o Corinthians ele tem 2 jogos agora na sequência que são mais importantes do que os jogos do estadual. É o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e a final contra o Flamengo da Supercopa. Então acho que você mandar um time alternativo, inclusive para testar os seus reservas, num jogo como esse, eu acho que é válido. Tanto que ele colocou aí os reforços que o Corinthians contratou na temporada. Ele colocou o Gabriel Paulista, ele colocou o Matheus Pereira, ele colocou lá o Milanz, o lateral direito, que pra mim fez uma boa partida ontem. É que eu não sei se ele fez uma boa partida mesmo ou eu tô iludido porque o meu reserva era o Félix Torres. O Mateuzinho, quando não jogava, o Félix Torres jogava improvisado. Então, num passado não tão distante, era o Léo Maná. Mas eu achei que o Milanz foi bem. Para uma estreia, tá ok. Achei que o André, do Corinthians, foi muito bem. Esse é um moleque que tá ganhando muito espaço no meio campo. O próprio Vitinho, que apesar de ter errado uma coisa ou outra ali, que tentou também, mas no jogo em si do Vitinho, durante os 90 minutos que ele esteve em campo, eu achei que ele, um pouco menos talvez, ele foi bem nas jogadas ali, inclusive, que talvez até inclusive culminou com o gol do Yuri Alberto, a jogada parte dele. Eu achei que o Vitinho também tá ganhando um pouco mais de rodagem nesse time, tá ganhando um pouco mais de confiança. Então, com relação à escalação, eu acho que o Dorival foi bem. O que não foi bem foi o futebol do Corinthians. Por mais que digam, mas já vou entrar no mérito da arbitragem também. Mas eu acho que o reserva do Corinthians, ele não pode sofrer nem um pouco para ganhar do Velo Clube. Com todo respeito ao Velo Clube, a cidade de Rio Claro, mas o Velo Clube na Série A do Campeonato Paulista tá ali para tentar permanecer. Não vai achar nada, velho. Não vai achar nada. Aí vão falar, mano, mas você tá pegando muito no pé, porque é a 5ª rodada do Campeonato Paulista. Mano, mas, pô, era um time alternativo. Gente, o cara que joga hoje no Corinthians, e ele é banco, ele precisa dar a vida contra o Velo Clube, como se fosse uma final de Copa do Mundo. Ele tem que dar a vida contra o Velo como se fosse uma final de Copa. Porque a chance dele aparecer, dele ganhar um pouco mais de, sei lá, de bagagem, dele ganhar um pouco mais de moral, enfim. É a chance que o cara tem de ir pra cima e realmente matar o leão. Mas os jogadores do Corinthians, cara, quando eu pego no pé, e pra mim é um elenco preguiçoso sim. É um elenco vagabundo. E aí entra a crítica com relação ao Dorival. Eu já esperava do Dorival um pouco mais de energia e postura com relação a esses jogadores. Porque, cara, na boa, é inadmissível. É inadmissível. O Corinthians contra o São Paulo, ele perdeu mais 2 pontos na tabela. O Corinthians contra o Santos, independente do erro da arbitragem, mas ele perde mais 2 pontos na tabela também. Porque o Corinthians teve chance de matar o São Paulo e teve chance de matar o Santos. E não fez. Ontem contra o Velo Clube, no primeiro tempo, até teve algumas boas chances, o goleiro do Velo foi bem, em chutes aí de fora da área principalmente, do Vitinho, do André, enfim. Mas, cara, é muito pouco. É muito pouco, você não manter o ritmo contra um Velo Clube. E vão falar, mas início de temporada. Gente, esses caras estavam no banco o ano passado inteiro. A maioria estava no banco. Como é que vai falar de início de temporada pra um cara que praticamente não jogou o ano passado e teve 4 rodadas aí com poucos minutos em campo? Então, cara, na boa, eu vou parar de ficar passando pano, sim, pra Dorival, pra elenco. Porque, cara, na boa, ganhou a Copa do Brasil é obrigação também. Esses caras, eles são remunerados pra isso. E o Dorival, mano, eu não acho que tem que mandar embora, tá? Antes que me perguntem, mas você é a favor da demissão? Não, não sou. Mas, cara, na boa, o Dorival, ele precisa ter mais pulso, mano. Ele não pode ver o time do Corinthians aí jogando com dificuldade contra o Velo e achar que tá tudo bem. Agora, dificuldade, vírgula também. Vamos lá por
fazer os pormenores aqui. Vamos fazer aqui as ressalvas necessárias. O Corinthians ele também teve dificuldade contra o Velo, principalmente no segundo tempo, diminuiu o ritmo e tudo mais, principalmente pela incapacidade novamente da arbitragem. Eu não sei se vocês chegaram a ver um lance envolvendo o André Ramalho no primeiro tempo. O André Ramalho é agredido dentro da área, não é que ele sofre uma falta, ele é agredido. Ele toma uma cotovelada do zagueiro lá do Velo Clube e não tem um imbecil, nem apitando, nem no VAR, pra ver aquele lance. Aquele lance é escabroso, gente. É escabroso. É indecente você não marcar uma penalidade daquela. Eu não sei se vocês todos tiveram a oportunidade de ver o lance. Não vi. Se vocês não tiveram, Vi. eu mando pra vocês Eu aí vi. no grupo. Cara, é indecente não marcar aquele pênalti em campo, RG. Eu E é marco- pior ainda. É uma indecência vezes 10. O imbecil que tá no VAR não chamar o árbitro pra rever esse lance. Eu marcaria. Realmente foi pesado. Sabe por quê, RG? Tem situações nas quais você fala, não, é uma disputa de bola. Aí cabe interpretação. Ali não tinha disputa de bola. A bola nem tava com os dois jogadores. O André Ramalho é agredido dentro da área. Agredido. Mas enfim, posto isso, se só isso não bastasse, o Vitinho, RG, ele toma uma solada na parte de trás da perna ali, meio as costas do joelho, começo da panturrilha. Cara, que o jogador do Velo, ele já meio que põe a... sabe quando faz a falta e o cara que deu a solada, ele já cai fingindo que tá machucado? Ele sabia que ele ia pra rua. Ele sabia que ia pra rua. A incompetente que tava pitando e o Bandeira que tava ali na frente ali também pra poder auxiliar, nenhum dos dois viu a gravidade do lance, tanto que o jogador só toma cartão amarelo. Mas isso é lance que cabe revisão também, RG. Já era um pênalti contra o Velo e um jogador a menos no primeiro tempo ainda. Então esse tipo de indecência não pode acontecer. O Corinthians já pagou caro o preço, por mais que ele tenha sido incompetente contra o Santos também, e não ter matado o jogo quando ele teve oportunidades, mas o Corinthians ele não pode sofrer um gol nos minutos finais numa falta inexistente. Cara, o cara precisa ser muito ruim de arbitragem em marcar aquela falta. Porque aonde tem o Gustavo Henrique que ele dá a dividida com o jogador do Santos, RG, a bola espirra pro lado. Não é nem que vai pra frente, o jogador do Santos ele tocou, o Gustavo Henrique pegou o cara. Não, a bola vai no sentido contrário. Ou seja, demonstrando que o jogador do Corinthians pega a bola. Sim, sim. E o árbitro marcou a falta que culminou com o gol do Santos. Então são erros crassos e absurdos de arbitragem que a gente não pode admitir. Isso daí não é somente erro e ruindade, não. Porque quando você tem um VAR pra poder recorrer, não no caso do Santos, que era uma falta, não gerou um cartão vermelho ou algo do tipo, então não teria como o árbitro pedir o auxílio do VAR ou o VAR auxiliá-lo. Porém, ontem, os dois lances de incapacidade da arbitragem, o VAR deveria intervir sim, não interveio. Então, pra mim, é absurdo, é ridículo e fica aqui registrado o protesto. Porque é muito simples, RG, quando você perde um jogo, olha lá, o lance tá passando na tela aí pra quem não viu, olha a indecência desse lance. Questão de brincadeira, o André Ramalho toma uma cotovelada no meio da cara numa bola que não tá nem dividida. Não marcar um pênalti desse aí, mano, desculpa. Eu começo a duvidar de outras coisas que não é só ruindade, não. Mano, outro dia foi o jogo do Palmeiras. Tava 1-0 pro adversário, o Alan do Palmeiras, mas ele tomou um puta de um pênalti. Vou dizer que não são lances iguais, mas assim, com um nível de intensidade igual. Nível de intensidade igual. Agora, Incrível, né? Gente, o VAR, esses caras Começou mais cedo, atrapalham né? do que ajudam. Eu sou a favor de tirar esse tal de árbitro de VAR. Eu sou totalmente a favor de tirar o árbitro de VAR. Eu sou totalmente. Acho a tal do desafio é o melhor. O É treinador... justamente isso. Oi? Perdão, complementa aí. Não, eu sou a favor só do desafio. Aí mostra, quero o desafio. O árbitro de campo vai lá na tela e vê. Porque não tem, assim, não tem lógica, né? Porque o cara tá vendo lá, não dá pra entender Não, é um isso, cara. absurdo, é Não dá muita pra, gente. assim, você perguntar pra 100 pessoas, as 100 vão ver que foi o lance. Mas sabe qual vai ser a Como que o cara justificativa? não chama? Sabe qual vai ser a justificativa de quem defende? Ah, mas veja bem, porque o cara, ele é o único que não é profissional. Sabe aquela babaquice que costumam falar quando o isso juiz é. Ah, é porque o árbitro de futebol no campo ali é a única pessoa que não é um profissional do esporte, é o árbitro. Tem nada, os caras Baita ganham conversa bem pra fiada. caramba, Esses viu? caras desconhecem a regra, mano. Imagina. Ô, mano, Mas, ô Marcão, não tem como você rever um lance desse. O cara precisa ser um sem vergonha, um mau caráter Sim. em olhar um lance desse. Concordo. Ó, por exemplo, o lance do Vitinho, pra mesma quem não coisa viu aí, ó. cara. Tá a imagem aí, ô Bento. Eu a vi, imagem aí, né? ó. Eu vi, E eu pra quem tava fala, não dá pra jogar por uma foto.
O lance é nitidamente esse daí, porque o jogador do Velo Clube, ele não disputa a bola e a bota na frente do Vitinho, e ele dá essa lambida de vaca pegando aí as costas da perna do Vitinho, e cara, aí não tem disputa, gente. Isso aí é cartão vermelho. É muito acima, por exemplo, de uma linha de dividida de bola. Ele tá pegando numa região da parte do jogador que não tem nem proteção, inclusive. A caneleira tá do lado da frente. O ruim é que é muita gente que foi colocada para ver o jogo de futebol e as decisões tomadas, olha, que absurdo, cara. É um cabide de Mas, RG, emprego, por assim, exemplo, o vergonha. desafio... O desafio já deveria tá imposto aí no Campeonato Paulista e acabar com essa porcaria de árbitro de vídeo mesmo, porque esses caras aí não fazem merda nenhuma lá, a não ser um monte de cagada. Eles chamam o árbitro quando não precisa chamar pro árbitro reverter uma situação que muitas vezes ele marcou de maneira correta em campo, e aí o VAR chama e o árbitro cria aquela dúvida na cabeça e acaba mudando uma decisão que naquele ponto foi correta. Então o desafio ontem, por exemplo, o Dorival chamar pra ver esse lance do André Ramalho, o cara vai no monitor e não marca um pênalti desse aí, o cara tem que ser preso. Ele tem que ser preso. O cara chama lá pra ver esse lance do Vitinho, ele não reverte a cor do cartão, tem que ser preso, tem que sair algemado do estádio. Agora, nesse caso aí, enquanto a gente continuar dependendo desse monte de incompetente que tá lá ganhando seus 4, 5 mil reais por jogo, a gente tá merecendo Mas o desafio tem limites também, né, mano? Acho que você pode pedir 1 ou 2 São 2 por tempo, Quintino, mas se você tiver razão, você não perde o limite, entendeu? Tá. Mano, agora... Se você tiver razão na sua contestação, você não consome aquela chance. Mas diga aí, bem. Tá chegando aí o Caio César, né? Ele falou que ele acabou o jogo lá, ele nem esperou lá, ele já vazou do jogo. O Caio César do Al Hilal, não é isso? Ele joga, né? Al Hilal, Al Nasser, sei lá que porra que é. Não, do azulzinho. É o azulzinho lá, o Al Hilal, exatamente, o azul. Al Bilal. Isso, ele tá vindo aí, tá chegando. E hoje, cara, assim, em meio a esse imbróglio aí, né, do Alisson, cara, ele apareceu hoje lá no CT do Corinthians. Ele não treinou, né, não fez exames, não fez nada, mas ele foi lá dar uma curiada lá, ver o que tá acontecendo. Né, porque o São Paulo que é o São Paulo que é 1,5 milhão, né, 1 milhão à vista e os 500 na pedalada aí. Pô, e o Corinthians parece que não tem esse 1 milhão, cara. Tá não quebrado tem 1 milhão. mesmo, hein? Ô Bento, é que não é que não tem, porque ele pagou 1.800 no Matheus Pereira. Sim. Então tem. E mandou o Rian pra lá pagando os salários do moleque. Então tem. A questão é que não vale. O Corinthians ele não quer jogar isso na cara do São Paulo. Mas na boa, o Corinthians tá fazendo um favor pro São Paulo então de tirar um cara trouxa. lá que deve ter um alto salário, mas não precisa. O Alisson dentro do Corinthians, ele vai ser um Maicon parte 2. É um jogador que vive mais lesionado do que qualquer coisa. Só que a Dorivete que você idolatra é aquele cara que teve um relacionamento lá atrás, sabe? Tipo uma menininha, namoradinha do ginásio, e não esqueceu até hoje. O Alisson na vida do Dorival é esse cara. Porque nada me garante que o Alisson vai jogar a bola que ele jogou naquela temporada com a camisa do São Paulo. Talvez tenha sido a melhor da carreira dele. Claro que foi. Então nesse ponto, Marcão, desculpa, é jogador de uma temporada que deu certo num esquema. Não vale a pena o Corinthians fazer esse investimento, porque fora isso, Bento, o São Paulo tinha pedido mais 1,5 milhão, caso ele faça 25 partidas, pelo menos com 45 minutos em cada jogo. O São Paulo pediu 2 milhões, caso ele jogue contra o Corinthians aí no Clássico, ou em oportunidades que os dois vão se enfrentar, seja no Campeonato Brasileiro, enfim, se cruzarem na Copa do Brasil. Cara, não vale a pena, é uma conta que não fecha. A gente não tá falando aqui do Xavi e do Iniesta, é o Alisson. Simplesmente o Alisson. Banco no São Paulo. E o Alisson, ô Bento, é um cara que, de fato, ele vai fazer, sim, um corpo mole, porque ele tá louco pra sair do São Paulo. E o próprio Crespo disse que não gostaria de contar com jogadores aí que não tivesse com a cabeça no clube. Mas o São Paulo tá querendo valorizar demais aí uma situação que não vale a pena. O Corinthians daqui a pouco abandona e o Alisson vai ficar sem mercado de fato. Mano, 1,5 milhão, velho. Isso aí é metade do salário de qualquer jogador aí de clube grande. Tá de brincadeira. O Alisson mas é um cara mais pra que livrar o São Paulo do salário do Alisson. Mas, mano, acho que dentro de um contexto onde o Dorival pediu o jogador, eu acho que o Alisson, até se o São Paulo negociar o Marcos Antônio, passa a ser um cara importante. Então, imaginando que o Crespo não vai ter vida longa também como treinador do São Paulo, se fosse o São Paulo, eu reveria essa situação se o Corinthians ficar com esse doce e não querendo pagar porra nenhuma. Não é que o Corinthians não quer pagar, o Corinthians quer pagar 1 milhão pelo empréstimo. Então, 500 mil a mais, você achou que pode 500 mil a mais? Estão de brincadeira. Não é 500 mil a mais, é que você não entendeu todo o contexto que eu falei aqui. Fora esse 1,5 milhão, se o Alisson jogar, e ele deve vir pra jogar, porque se o Dorival tá pedindo, e é um jogador que teve uma boa passagem no São Paulo, e possivelmente ele vem pra substituir o Carrídio. O Carrídio tem a vontade, velho, de um velho aposentado rico e bêbado. É essa vontade que o Carrídio tem de jogar.
É um jogador preguiçoso e vagabundo. Então o Dorival vendo talvez aí o Alisson e tendo aquela memória afetiva do cara, ele vem e deve suprir a ausência do Carrídio. O Alisson se machuca demais, mano. Não vai cumprir essa meta aí não, fica tranquilo. Eu concordo, mas o Dorival ele não pensa assim. O Dorival deve olhar o Maicon e deve imaginar o Maicon com uma capa vermelha e com a roupa do Superman. Mas enfim. Olha, dane-se o Alisson. Dane-se. Mas fora isso, Marcão, do 1,5 milhão pelo empréstimo, tem mais 1,5 milhão aí pelas partidas que ele vai fazer. Tem mais 2 milhões caso ele enfrente o São Paulo. Tem um monte de gatilho aí. É só não pôr também. É só não enfrentar. Vai morrer porque o Alisson não vai jogar com o São Paulo. Mas, mano, o Corinthians também concretizou o empréstimo do zagueiro Choca, né? João Pedro Choca, o Chocador foi emprestado? O empréstimo é o seguinte, com obrigação de compra, né? Então, ele fica até o final de junho. O Corinthians vai receber 1,5 milhão de euros aí. E se nesse período o Choca disputar pelo menos 10 partidas pelo clube italiano por pelo menos 45 minutos, vai ser efetivada a compra total aí no valor de 4,5 milhões de euros. Então, inclusive isso o Corinthians vai atrás agora de zagueiro. O Corinthians monitora o mercado. Qual foi o clube que ele foi, Bento? Torino, tá. É isso. Não, mas o Bento, com relação aí ao Choca, vai com Deus também. Nas oportunidades que teve aí também, sempre foi um moleque muito instável, nunca passou uma confiança, enfim. E pro cara que é zagueiro não passar confiança, mano, é aquele médico que vai te operar com a mão trêmula, você não confia. O Choca praticamente é esse médico. Então que ele seja feliz lá, enfim, que ele consiga construir uma trajetória de sucesso. E o Corinthians ainda vai ficar com 12% do mais-valia, né, Bento? Sim. Uma possível venda do Torino aí, caso ele vá para outro clube aí, o Corinthians ele vai ter 12% em cima do lucro. Ou seja, se ele for vendido aí por 12 milhões de euros, queira eu que aconteça isso, o Corinthians teria uma participação aí em cima dessa diferença de 4,5. E mais uma informação só para finalizar, Bento, foi definido o árbitro da final da Supercopa do Brasil também aí, é o Rafael Klein, tá? O Rafael Klein. É o Buzz Lightyear. É o Buzz né? Lightyear, exatamente. Vai pro jogo. Mais alguma coisa aí, mano? Tá tudo certo? Mais alguma coisa pra você falar, mano? Não, no decorrer do programa a gente vai abordando outros temas também, mas de manchete foi isso aí.